Gostaria de estar cumprimentando as crianças com a paz do Senhor, dizer para vocês que eu estou feliz porque vou transmitir mais uma aulinha para vocês, porque Jesus tem me abençoado e me guardado, né? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam saudáveis, que esteja tudo bem com vocês, tá bom? E vamos estar orando para iniciarmos a nossa aula, tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, diante de Ti estamos agradecidos ao Senhor. Mais um momento na Tua presença, Senhor, para transmitir a Tua palavra aos pequeninos, Senhor. Senhor, abre cada coraçãozinho para que eles possam entender a Tua palavra. Me ajuda a transmitir a Tua palavra. Venha se fazer presente neste momento. No nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, criança, hoje nós vamos estar aprendendo sobre Neemias, o herói que não desistiu. É a lição de número 8 da nossa escola bíblica dominical, tá? Neemias, o herói que não desistiu, né? Então, antes de nós começarmos a decorrer a lição, nós vamos estar, assim, procurando entender quem foi Neemias, tá? Então, Neemias foi um copeiro do rei, né? Então Neemias, ele foi levado cativo para Babilônia e ali ele servia ao rei, era o copeiro, era ele que levava a comida para o rei, que levava o café da manhã, o vinho, a bebida, ali ele servia, né? Era tipo um garçom, ele servia o rei, tá? E um dia ele chegou muito triste perante o rei. E não podia chegar triste perante o rei, tá? O rei era uma celebridade, você tinha que chegar muito feliz. E naquele dia que ele chegou muito triste perante o rei perguntou o que estava acontecendo. Aí ele falou que a sua terra, lá em Judá e Jerusalém, estava toda destruída, os muros estavam todos derribados, né? Então, estava uma assolação, estava muito feia a situação da cidade de Neemias. E ele expôs ao rei. E Deus tocou no coração daquele rei. E aquele rei autorizou a Neemias voltar para a sua terra para ali edificar os muros, né? Consertar, fazer aquela grande muralha em volta da sua terra. Porque uma cidade sem muro era uma cidade fraca. Era uma cidade que era fácil de ser invadida, fácil de ser destruída. Então a cidade daquela época era murada. Era como uma casa. Você tem uma casa boa, se você não fizer um muro, qualquer um vai entrar na sua casa, né? Qualquer um vai se apossar das suas coisas. Então assim também é aquela cidade. Então a cidade estava destruída. E Neemias era um servo de Deus, estava preocupado, né, com a segurança da sua terra, da sua cidade. E ele se entristeceu. Então esse era Neemias, era o copeiro do rei, tá? Então o rei autorizou ele e ele voltou para a sua terra para edificar os muros, né? Então, criança, nós vemos agora Neemias na sua terra edificando o muro, né? E ali era muito interessante o jeito que Neemias trabalhava, tá? Então, crianças, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nessa figura e vocês começar a analisar. Olha como que Neemias trabalhava de maneira sábia. Olha lá atrás tem os seus inimigos zombando dele, né? Tentando fazer eles perder a atenção. E aqui está Neemias trabalhando com uma mão, ele segurava o bloco, a pedra, segurava o concreto para colocar, a massa para colocar nos muros, e com a outra mão, olha o que ele segurava com a outra mão, a espada, a foice, a lança, ele segurava na outra mão. Por quê? Porque se alguém viesse para tentar invadir enquanto ele estava fazendo, né? Algum dos inimigos viesse para invadir a cidade enquanto ele estava trabalhando, eles estavam preparados. Então, com uma mão eles trabalhavam e com a outra mão eles seguravam a espada de forma muito inteligente, muito sábia, né? E eles não trabalhavam assim 5, 6 horas, não. Eles trabalhavam o dia
e noite. Então eu creio que fazia um revezamento. Uma turma trabalhava de dia e outra turma trabalhava de noite, de forma que não ficasse espaço para ninguém tentar invadir, tentar destruir, né? Destruir aquele muro que ainda estava em construção, né? E assim eles vêm trabalhando, né? E crianças, aconteceu algo interessante, né? A Bíblia nos fala que 3 pessoas, né? 3 pessoas, eles vieram, né? 3 pessoas vieram até Neemias para tirar a atenção, para fazer Neemias parar de edificar aquele muro, né? Então a Bíblia nos fala que chegou Tobias, Gesem, Tobias, Sambalate e Gesem. E lá está Neemias trabalhando, né? Aqui, olha aqui Neemias trabalhando, juntamente com as outras pessoas, todo mundo trabalhando. E lá chega lá essas 3 pessoas. Chegam e falam para ele assim, ó, desce e vem, né? E vem e vamos, né? Congrega conosco, vem ficar junto conosco, vamos bater um papo e vamos conversar e tentando. Aí o Sambalate, Tobias e Gesem queria convencer a Neemias a parar de construir, a parar de edificar aquele muro e sair, se sentar e beber, conversar. Para quê? Para que eles pudessem destruir, né? Eles queriam destruição, eles queriam que parasse com aquilo, né? E aí o Neemias, ele falou assim, olha, estou numa grande obra, de forma que eu não posso descer, não posso parar, não posso ir com vocês, não posso. E eles são persistentes, né? Criança, você sabe uma coisa? O inimigo das nossas almas, aqueles que vêm nos opor às coisas de Deus, eles têm uma persistência muito grande. Ele tenta um dia, ele tenta 2, ele tenta 3, ele vai tentando. Então, esses 3 indivíduos, Sambalate, Tobias e Gesem, eles vieram por 4 vezes até Neemias. Durante 4 vezes eles vieram, olha, vem. E eles falaram, não vou descer. As 4 vezes ele falou a mesma coisa. Eu estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não posso descer, não posso parar, não posso te acompanhar. E eles, vocês acham que eles desistiram? Eles não desistiram, tá? Aí, de repente, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram uma carta e eles vieram com uma carta. Agora, eles vieram com uma carta para Neemias e falando para Neemias que Neemias, né? Que Neemias estava intentando contra o rei. Então, eles vieram com uma carta, né, escreveram uma carta e trouxeram até Neemias, né, para ver se Neemias descia dali, se Neemias parava de fazer aquele muro. Eles queriam que Neemias parava, o muro já estava quase pronto, né, as portas já estavam para ser colocadas e eles queriam, né, que Neemias parasse, né. Eles não queriam ver aquela cidade fortalecida, não queriam ver aquela cidade segura, aquele povo seguro, em segurança. E aí eles enviaram aquela carta, né? Enviaram aquela carta. E Neemias ficou muito preocupado quando leu aquela carta, né? Que mostrava para ele, naquela carta estava dizendo que Neemias estava intentando, né? Que estava tentando contra o rei, né? E não era verdade, né? Não era verdade, né? Então, crianças, o inimigo das nossas almas, ele inventa mentira, né? Então, nessa carta dizia assim, olha, você está fazendo guerra, você está tentando fazer guerra contra o rei. E que se você não fosse, iria contar tudo para o rei e o rei o mataria, né? Então, Neemias, ele ficou preocupado, criança, com aquela carta, né? Porque ele não era uma pessoa que era contra o rei, ele não fazia mal para ninguém, ele não estava tentando fazer coisa ruim
contra o rei, né, naquela época. Mas ele ficou preocupado. Então, criança, imagine, né, o que será que Neemias fez quando ele ficou preocupado com aquilo? Então, criança, nós vemos, olha o que Neemias foi fazer. Neemias se colocou de joelho e apresentou aquela carta a Deus. E mostrou para Deus, e falou para Deus, né? E pediu o grande livramento de Deus, né? E Neemias pediu que Deus tomasse aquela causa nas tuas mãos, né? Então, nós vemos Neemias colocando na presença de Deus, né? Será que Neemias ficou com medo? Medo é uma coisa que todos os seres humanos, todos nós que somos seres humanos, muitas das vezes vem o medo, o temor, né? Vem aquela apreensão, a gente fica preocupado, né? Mas quando nós sentimos medos, sentimos temor, ficamos apreensivos com alguma coisa, nós devemos fazer o que Neemias fez, nos colocarmos diante de Deus. Neemias aqui de joelhos, se colocando diante de Deus e pedindo o auxílio divino, tá? Porque o auxílio de Deus nunca falha, né? E assim Deus deu vitória para Neemias. Mas Neemias tinha um segredo. Toda vez que acontecia algum problema, ele se colocava diante de Deus. Por isso, Deus deu a grande vitória. E aqueles muros foram concluídos, né? Foi concluídos, né? Agora nós vemos os muros sendo concluídos, né? Então, Neemias, ele acreditou no Senhor e na vitória do Senhor e fez a sua parte, tá? E qual que é a parte que Neemias fez? Ele em momento nenhum parou de acreditar em Deus e nem parou de trabalhar, entendeu? Porque a obra de Deus, né? Deus se responsabiliza, mas a nossa parte é fazer, é construir, é fazer, é edificar. Então, a parte de Neemias, o que ele foi fazer lá, o que o rei autorizou ele fazer lá? Fazer os muros, né? Edificar os muros de Jerusalém, da Terra Santa. E ele foi juntamente com uma grande população, todo mundo trabalhando, cada um trabalhando em mutirão, tipo mutirão, sabe o que é esse mutirão? É quando várias pessoas estão fazendo a mesma obra. Então vamos fazer uma casa. Vai erguendo uma parede, outro vai erguendo a outra, outro vai erguendo a outra, outro vai carregando a areia, outro vai carregando a água, outro vai carregando o cimento, outro vai segurando as ferramentas, levando as ferramentas, e cada um faz uma coisa. Então eles fizeram isso em mutirão, mas em momento nenhum eles pararam, eles desfaleceram. Eles faziam revezamento de trabalhar dia e noite. E o mais importante, que eles tinham que trabalhar não somente com a força física, eles tinham que trabalhar com a força espiritual, com a força de Deus. Então, numa mão, eles trabalhavam com a colher de pedreiro e na outra eles trabalhavam com a espada. Então, trazendo isso para nós, crianças, nós devemos fazer algo para o Senhor, né? Fazer o trabalho do Senhor e não fazer aquilo que nós podemos fazer para o Senhor e não podemos tirar das nossas mãos a espada, né? O tempo todo nós devemos estar com a espada. A nossa espada é a palavra de Deus, tá? Tudo que nós vamos fazer, em momento nenhum, nós devemos se apartar da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o nosso guia, é o nosso mapa, né? É a nossa inspiração, tudo está aqui na palavra. Então, tudo que nós vamos fazer para o reino de Deus, nós devemos fazer e não tirar da nossa mão, né, da nossa vida, a espada, como Neemias fez. Então, por que Neemias foi vitorioso? Porque ele foi sábio, ele teve sabedoria, né? E ele não desistiu. Porque o inimigo das nossas almas, ele não desiste. Ele começa a investir no ser humano
desde que o seu irmão nasce. Sabe quando ele para? Quando o seu irmão morre. Então, quando o bebê nasce, Satanás ele quer investir, ele quer tirar a vida daquela criança, ele quer atormentar, ele quer deixar a criança perturbada. Aí a criança começa a andar, começa a crescer, ele quer tirar o foco, ele quer tirar a visão de Deus, sabe? Aí fica adolescente, Satanás quer. E fica jovem, Satanás quer destruir, e fica adulto e casa, Satanás, e fica de idoso, Satanás quer destruir. E assim, Satanás, ele fica dia e noite tentando destruir o servo de Deus. Mas nós temos que fazer como Neemias, não se apartar da espada. Não se apartar da espada, entendeu? Entendeu? Se a gente não se apartar da espada, que é a palavra de Deus, e não desistir, e não deixar de confiar no Senhor, nós seremos vitoriosos, como Neemias foi, né? Um herói que não desistiu. Então nós não vamos desistir, crianças, tá? Entendeu? Assim como aquelas portas estavam todas destruídas, né? Aquelas muralhas estavam destruídas e Neemias edificou, consertou, fez, né, muralha nova, construiu as portas, pôs as portas novas, né? Assim na nossa vida, se tiver alguma coisa, né, desabando, uma coisa que não tá legal, né? Que não tá de acordo com o que Deus quer, né? Precisamos reparar nas nossas vidas, entendeu? Reparar a nossa mente, porque a nossa mente nos leva às vezes a lugares ruins, né? E agora com esse avanço da tecnologia, o avanço da internet, da tecnologia, Satanás tem assolado as mentes das crianças, tá? A mente das crianças, eles começam a assistir YouTube, vídeo, né? Sala de bate-papo. E Satanás tem assolado as vidas de crianças, né? E muitas vidas estão com ruptura, né? As paredes estão abaladas, destruídas. Por quê? Por causa dessas coisas ruins. Mas nós precisamos nos consertar. Precisamos ser edificado, né? Ser reparado, né? Tampar as brechas, tampar as arestas, não dar ouvido para Satanás, porque Satanás, ele vem e tenta nos desanimar, fala, pra quê? Pra que ir pra igreja todo dia? Pra que isso? Pra que aquilo? Deus não vai voltar, né? Isso é mentira. Eles põem na vida do adolescente, do jovem, que é mentira, o arrebatamento não é uma verdade. Ele põe que Cristo não é uma verdade. E nós não devemos dar ouvido para as conversas de Satanás. Assim como Neemias não deu ouvido em momento nenhum aquela investida de Sanbalate, Tobias e Gesem, assim nós também não vamos dar ouvido, tá? Então, não vamos desistir, tá bom? Não vamos desistir, tá? A leitura bíblica, acabei não lendo a leitura bíblica, tá, crianças? Vocês me perdoam, mas eu vou ler agora, tá? Porque a liçãozinha da escola dominical exige que nós leiamos, né, a leitura, né, o texto que nos leva. A leitura de hoje foi em Neemias, capítulo 6, do 1 ao 15. 6, do 1 ao 15. Eu vou ler os 6, de 1 a 3, tá bom? Para vocês, tá? Sucedeu mais que, ouvindo Sanbalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos seus inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que não havia posto as portas, Sanbalate e Gesem vieram me dizer, vem, congreguemos e juntamente as aldeias do vale de Ono, porém tentavam fazer-me mal. E enviei mensageiro a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria essa obra, enquanto eu deixaria e fosse ter convosco? Amém, criança? Então, aqueles 3 homens intentavam fazer mal para Neemias, né? Mas Deus deu sabedoria para ele e ele não parou a obra e não foi com aqueles homens, tá? E a obra foi concluída para a glória do nome do Senhor. Os muros foram colocados às suas portas, seus portais, e ficou uma cidade, né,
protegida, né? Então, nas nossas vidas, se nós cercarmos nós do Senhor, que o Espírito Santo venha cercar cada criança, né? Guardar, blindar as mentes das nossas crianças, para nós sermos protegidas do mal, tá? Porque a mente das nossas crianças, muitas das vezes, se não tiver atenção, se não tiver perseverança, às vezes a gente olhamos coisas que não devemos olhar, tá bom? E entramos, às vezes, vamos lá ver um site, um YouTube de alguma coisa que posta, que não agrada a Deus. Então nós devemos blindar, devemos proteger, tá? Nossa mente, nossos olhos, nosso coração, tá? Para ficarmos protegidos contra o mal. Aquela cidade ficou protegida contra os seus inimigos. Depois aquilo murado, com as portas, né? Neemias agora se tornou uma pessoa feliz, né? Não mais ficou aquela pessoa que quando ele se apresentou ao rei, que estava tudo destruído, ele estava triste, cabisbaixo. Mas agora Neemias era uma pessoa alegre, feliz. A sua cidade, a sua terra já estava protegida, tá, criança? Então, crianças, a nossa lição de hoje é essa, tá? E vocês mandam para nós um clique que vocês assistiram, tá? Um grande beijo para vocês. Eu vou estar orando, tá? E pedindo que Deus guarde a cada um de vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, na tua presença estamos, Senhor. Glorificamos e exaltamos o teu nome, Senhor. Toma cada criança nas tuas mãos, Senhor. Guarda, Senhor. Blinda, Senhor, a mente das nossas crianças. Blinda o coração das nossas crianças, Senhor. Que as nossas crianças sejam protegidas, guardadas pelo Espírito Santo contra as investidas de Satanás. Meu Deus, nos ajuda em tudo, Pai. No nome de Jesus. Amém.